Bom dia, caros alunos, alunas da Escola Dominical. Estamos aqui de volta após alguns domingos estarmos trabalhando à luz da Palavra de Deus, conduzida pela nossa irmã Silvana. E agora nós temos algumas aulas aqui também para estarmos trabalhando com vocês nesses próximos domingos, pretendendo hoje, no tema de hoje, também estarmos dividindo em duas partes para que não fique um vídeo muito longo e possa se tornar cansativo, né, para a compreensão de todos. Nós queremos antes, como fazemos sempre, estarmos orando para que Deus nos dê a sabedoria, Ele ministre a nós esse estudo, que não haja vaidade, que não haja pretensão, presunção humana, mas que possamos nos submeter ao senhorio do nosso Deus. Assim nós oramos, Senhor, pedindo o Teu poder para que, Senhor, com autoridade, sabedoria e pureza, Senhor, e humildade, submissos, ó Deus, possamos estar conduzindo esse estudo segundo a Tua própria direção pelo Espírito Santo em nós. Nós oramos para que esta aula, esse estudo, possa, Senhor, resultar em bons frutos, frutos de poder para a Tua igreja, para o povo, Senhor, para todo homem, toda mulher que estiverem ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Caros alunos, então, nós temos nesses últimos domingos, há vários, como nós dissemos, né, com a Silvana, comigo, e estamos revezando os estudos à luz de um estudo organizado pelo Bispo Nelson, cujo livro, com vários capítulos, escritos por vários irmãos e irmãs, pastores, pastoras, a respeito das questões emocionais, à luz da Palavra de Deus, à luz do Evangelho do Senhor Jesus. Não é? É um assunto que muitas vezes é tabu, são mal interpretados, não é? Se um crente chora, se um crente sente medo, muitas vezes são confundidos com pessoas sem fé, não é? E à luz da Palavra de Deus, então, nós podemos e estamos conversando. E foi onde nós falamos sobre autoestima, falamos sobre sentimento de ira, de culpa, de falta de perdão, ressentimentos, medos, depressão, estresse, não é? Sobre saúde integral. E hoje, quase que não vamos num fechar das cortinas, né, desse estudo, ainda não é a última, mas estamos caminhando para lá. Queremos estar falando sobre essas questões, e cujo título o Bispo Nelson deu, né, para este capítulo, o fortalecimento do ser interior. O fortalecimento do ser interior, repito, não é? Bom, ele é proposto pelo Bispo Nelson nesse capítulo específico, e ele afirma que é um assunto de grande seriedade. E eu poderia abrir um parênteses, meus irmãos, e dizer que, além de muita seriedade, ele nos traz um pouco ou bastante tristeza, porque ele tem uma afirmação que diz assim: olha, uma das maiores carências na vida do povo cristão, uma das maiores carências na vida do povo cristão é este habitar de Cristo em nós, entre nós e por meio de nós. O habitar de Cristo em nós, ele coloca como uma das principais carências no meio do povo cristão nestes dias. E isso é muito triste, não é? Muito triste. Por isso nós estamos falando de questões interiores, em contrapartida com as questões exteriores
que muitas vezes nos impressionam, impressionam os outros, não é? Mas apenas são coisas externas que não são sinais de coisas internas. Bom, então, por essa introdução, os irmãos já percebem que é um assunto muito sério, não é? É uma exortação, é um alerta, especialmente nesses dias em que a igreja tem passado por experiências e provas bastante extremas. Bom, em poucas palavras, não é? A Bíblia então define como o homem interior, o ser interior do homem interior, né? E da mulher interior. Então, é sobre isso que nós queremos conversar ainda que um pouco no dia de hoje. Isso é muito claro na Bíblia. O salmista, lá no Salmo 139, no versículo 13, ele diz assim: pois tu formaste o meu interior. Ele não está falando, me formaste no interior da minha mãe. Ele está falando, pois tu formaste o meu interior. O que vem a ser esse interior, então? Não é? E o bispo Nelson, então, começa a expor e explicar como ele entende, como devemos entender este termo, não é? Ele diz que muitas pessoas colocam como sinônimo de ser interior a vida espiritual, o ser espiritual, o homem espiritual. Bom, sim, a espiritualidade ela se constitui num dos aspectos, vamos dizer, importantíssimos do que nós chamamos de ser interior. Mas nós precisamos ir muito além, não é? Muito além na compreensão desta palavra. Não é? A Bíblia, quando fala de ser interior, ela está se referindo ao homem e à mulher quando criados à imagem e semelhança do seu Criador, isto é, do próprio Deus. Então, sim, é o espírito, mas é também a mente com seus pensamentos, é o coração com seus sentimentos, com suas emoções, o nosso psicológico com nossas vontades, nossos desejos, não é? Nossos valores, nossos princípios. Então, é algo muito mais abrangente do que simplesmente falarmos, é o espírito do homem. Nós precisamos compreender melhor, meus irmãos, para que nós possamos viver esta verdade melhor. Bom, Jesus deixa clara a importância desse aspecto, não é, na sua palavra e nesse papel determinante que o nosso ser interior ele pode refletir nos nossos relacionamentos exteriores, seja com Deus, seja com o próximo, seja conosco mesmos, não é? E eu gostaria de estar lendo então, a propósito, como eu disse, nós não queremos correr com as nossas exposições, queremos dividir em duas partes, para que a gente também não tenha uma reflexão, vamos dizer, superficial. A Silvana tem feito isso, ela tem dividido o mesmo tema em duas aulas e eu já fiz isso e a gente tem percebido que quando a gente tem um tempo maior, a gente pode ter um resultado muito mais rico desses estudos. Bom, então, embora o texto não seja tão pequenininho, mas eu convido vocês a abrirem o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e aí lá no versículo 19, a gente lê assim, olha: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo.
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, meus irmãos, esse discurso de Jesus é maravilhoso, né? Ele está aqui, em suma, em resumo, afirmando que, portanto, se o nosso interior se corrompe, se ele está corrompido, estará corrompendo os nossos relacionamentos exteriores, não é? Então, percebam bem, é isso que o Senhor Jesus está falando, e é por esse motivo mesmo que o apóstolo Paulo, lá aos Efésios, na carta de Efésios 3, 14 a 17, nós temos aqui também o texto, dá tempo dos irmãos abrirem aí, Efésios 3, 14 a 17. Diz assim, olha, vejam bem, Paulo, aqui, vamos dizer, no espírito que Jesus colocou as suas palavras ali, não é, no discurso, no evangelho registrado por Pedro, Paulo está dizendo assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quer dizer, vejam aqui o versículo central ali, para que sejais, por que ele se colocava de joelhos em oração? Para que sejais, né, para que a igreja fosse fortalecida com poder, mediante o Espírito Santo no homem interior. Podemos ler na Bíblia de Estudo de John Wesley, ele coloca esse ser interior como no íntimo de cada um, quer dizer, na sua alma, é dentro, não é? É no que o homem tem de mais precioso, na sua semelhança com o Criador. Para voltar às palavras de Jesus, né, em Mateus, quando ele faz referência aos olhos como lâmpada do corpo, eu gostaria de fazer um comentário literal mesmo.
retirado da Bíblia, que é chamada de Bíblia de Jerusalém. Gostaria de abrir um parênteses quando a gente fala Bíblia atualizada, Bíblia de estudos, Bíblia de Jerusalém. Não é que existem várias Bíblias, né? São traduções feitas a partir dos originais, com observações mais preciosas, né? Rodapés, comentários dos estudiosos, descobertas arqueológicas, não é? Buscando maior fidelidade aos textos originais, né? Com explicações, como no caso de Wesley, de Caldwell, de Scofield, como nós temos comentado aqui, não é? Mas as Bíblias são a mesma, né? A palavra é uma só. Mas na Bíblia de Jerusalém, ele faz um comentário a propósito dos olhos serem lâmpada do corpo colocado por Jesus. Então, o comentarista diz assim como a luz material, cujo benefício o olho concede ao corpo conforme ele esteja são ou doente, não é? Assim também a luz espiritual que vai irradiar da alma, se ela mesma está obscurecida, então essa cegueira será bem pior e muito infinitamente maior do que aquela que resulta da cegueira física, da doença física nos olhos, ou em outra parte que possa estar prejudicando a visão, né? Percebem? Então aqui está falando de luz interior, e essa luz vem pela presença do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, que vai nos moldando dia a dia no caráter de Jesus, não é? Esse habitar de Jesus em nós, que nós vamos estar comentando um pouquinho mais aqui para frente. O Senhor Jesus, ele considera isso tão importante que no outro texto lá, Mateus mesmo 5:29, ele diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora. Então, ele fala do braço, né? Ele fala de membros do corpo. Então, significa que o pecado é muito mais determinante para a nossa vida eterna. Ele pode nos levar à condenação eterna, e é preferível, então, que a gente, muitas vezes, violente o nosso corpo, no sentido entre aspas, né? Corrija, não é? Esse defeito, não literalmente arrancando o olho para não ver, né? Mas fortalecendo o nosso interior para que a luz que brota da alma, essa seja realmente a luz que ilumina o nosso caminho e que vá além do que a visão dos olhos. E no outro texto que nós podemos adiantar aqui, Paulo diz que as coisas visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas, não é? Então é onde a Bíblia fala olhos para ver, ouvidos para ouvir, não é? Então é o Espírito tendo a primazia sobre a carne. Bom, Jesus quer nos alertar realmente isso, né? De que na medida em que nós deixamos, né, que as nossas preocupações mundanas, as satisfações, os prazeres materiais, carnais, nos dominem, o nosso foco maior seja no ganho pessoal, não é? De uma forma egoísta, avarenta. Jesus está dizendo que esse materialismo nós podemos nos perder nele, nesse consumismo em meio à ansiedade, não é? E aí vem as questões de estresse, as questões de estafa, as questões de medo, todas essas que nós temos falado já há algum tempo, né? Quando nós focamos a nossa preocupação maior com a matéria, com o corpo, não é? E priorizando em detrimento do nosso espírito, do nosso ser interior, repito. O Bispo Nelson, ele coloca mesmo que ansiedade e materialismo são dois inimigos
do crescimento espiritual. E nós temos visto muitas vezes a igreja, não é, tão preocupada com questões passageiras, não é? Questões materiais. Estamos falando da igreja no modo geral, não é? Mas temos visto muitas vezes que os crentes fazem reuniões e campanhas e clamores em favor do sucesso material, do sucesso mundano, não é? Carnal, da saúde física, da saúde financeira, etc, etc, da saúde conjugal, e isso é importante, mas Jesus fala: buscar em primeiro lugar, e não se preocupem, porque daí nós corremos o risco de tornarmos como os gentios, que Jesus diz, os gentios é que procuram essas coisas, os gentios que ficam ansiosos por essas coisas, não é? E o Pai de vocês sabe do que vocês realmente têm necessidade e vai atender essas necessidades de cada um. Mas busquem, em primeiro lugar, fortalecer o seu ser interior. Ele coloca, então, equilíbrio, não é? Entre o interior para que o exterior seja bem sucedido. Buscai, em primeiro lugar. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, não é? Porque em meio a esses desgastes que o mundo nos impõe, não é? Ele não nos propõe, ele nos obriga, não é? Diante do consumismo que é dominante na sociedade de hoje em especial, não é? E também o desgaste físico que advém disso, emocionais, relacionais, né? O nosso ser interior é profundamente atingido. Bem, da mesma forma como já comentamos, né? O interior corrompido, na fala de Jesus, em Mateus 6, né? Ele está colocando da luz interior e que ela pode estar corrompendo, se ela não estiver presente em nosso ser interior, o nosso interior pode estar, além de corrompido, estar corrompendo o como nós lidamos e tocamos com essas, e lidamos e administramos com a nossa vida secular, com as coisas materiais, com a vida aqui neste mundo. Paulo, ele soube lidar com essa questão de maneira assim, vitoriosa, pela oração, né? Pela comunhão contínuas, constantes, né? Diante de Deus, diante da igreja. E isso não em uma vida cheia de prazeres, mas em meio a lutas, perseguições, prisões, incompreensões, sofrimento, enfermidades, não é? E quando nós lemos as suas cartas, surpreendentemente, nós pensamos, como é possível, não é? Uma pessoa, um ser comum, como qualquer um de nós, como foi Elias, a própria Bíblia diz, pessoas semelhantes a nós, como eles foram tão vitoriosos em meio a tantas tribulações. Repetimos, pela oração, pela comunhão com Deus. Podemos, no caso de Paulo e dos outros tantos, não é? Pela obediência à vontade de Deus em suas vidas, pela vontade sincera, não é? Pela comunhão com o próximo, em amor com Deus, não é? Em submissão. Bom, diante do Senhor. E aí nós vemos lá, por exemplo, Romanos 8:37, diz assim, todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. São palavras de Paulo aos Romanos. Não é? Ele buscava o fortalecimento antes de tudo do seu ser interior. Inclusive ele diz, eu aprendi a ficar contente em qualquer situação, seja de fartura, seja de miséria, seja de saúde, seja de doença, de enfermidade, não é? De escassez ou de fartura. Quer dizer, como que nós conseguimos isso, meus irmãos? Não é? Como que eles, como mártires, seguiram para serem
sacrificados pelo nome de Jesus e fizeram isso de cabeça erguida, não é? Como nós podemos enfrentar todas as perseguições próprias dos nossos dias de hoje? Como que a igreja pode realmente revelar-se uma força, uma força avivada, reavivada, somente pelo Espírito de Deus agindo no nosso ser interior? É o que a Bíblia está nos falando, que Deus está nos falando nessa aula de escola dominical, e especialmente, não é? Quantas vezes temos orado durante a semana, buscado a leitura da Bíblia, a comunhão com Deus, a comunhão com nossos irmãos, os relacionamentos santos diante dos olhos do Senhor. Temos buscado isso em oração? Ou quais têm sido os motivos de nossas orações? Não é? São carnais? Bom, fortalecidos pelo Espírito, então, nosso ser interior, e Paulo nos revela, eu continuo aqui com os textos que ele escreve: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, como falamos há pouquinho, está lá aos Filipenses 4:11, tudo posso em Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, né? Mais uma vez, fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito em nosso ser interior, aos Colossenses 3:16. E é como lemos nas últimas palavras do Senhor Jesus após a sua ressurreição. Ele diz aos apóstolos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. John Wesley diz: testemunhar pela palavra, pela vida e também até pelo sofrimento, sermos capazes de sofrermos por Jesus, não é? A Silvana nos falou bastante também sobre as perdas, não é? Como encaramos as perdas em nossa vida. Corremos o risco, se continuarmos esse ritmo de vida cristã defasada, prejudicada, comprometida com o mundo, poderemos nós vencermos diante de uma prova maior? Ou somos crentes mimados que não admitimos recebermos não de Deus, se for da vontade dele? Então, meus irmãos, aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa casa? A nossa casa está construída aonde? Na areia? Qual é o nosso relacionamento verdadeiro com Cristo? Queremos estar falando, né, sobre esse habitar de Cristo em nós. Se Cristo não habitar em nós, nós somos mais que derrotados. É tudo posso em Cristo que me fortalece. Somos fortalecidos pelo Espírito, pelo habitar de Cristo em nós. Percebe, meus irmãos? Então, uma igreja que canta, uma igreja que tem muita atividade, isso não garante que ela realmente tem Cristo habitando em si. O nosso cristianismo é motivado, deve ser motivado, só tem sentido se motivado pela presença de Cristo em nós, o habitar de Cristo em nós, o fortalecer do nosso espírito, do ser interior, pela presença do Espírito Santo, de Cristo em nós. Bom, nós queremos estar encerrando por hoje, não é? Não que a aula acabe, nós vamos continuá-la no domingo que vem, se Deus quiser. A palavra nos diz lá em 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o corpo, o nosso ser interior se renova dia a dia, a alma. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, meus irmãos. E isso nós só conseguimos
voltando o nosso foco, a nossa salvação, desenvolvendo a nossa salvação de dentro para fora, do Espírito Santo em nós, não é? Para a nossa vida na sua totalidade. Meus irmãos, a palavra de conhecimento para nós, então, é esta, que possamos nessa palavra, durante a semana, refletirmos e buscar em oração constante, na leitura da palavra de Deus, na comunhão com Deus e com os nossos irmãos, com o nosso próximo, podemos buscar a presença do Espírito Santo no nosso ser interior. Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser.